Núcleo celular. Então, o núcleo de uma célula é uma estrutura que ela vai abrigar, ou seja, ela vai ser a casinha do material genético, ou seja, o DNA, tá? Que vai coordenar as atividades celulares. Como se fosse uma espécie de um cérebro, certo? Então, ele vai coordenar as atividades celulares, como crescimento, metabolismo, reprodução. Ele é o centro de controle da célula. E aí, ele é composto por carioteca, nucleoplasma, cromatina, nucleolo e poros nucleares, tá? Então, a carioteca é uma camada dupla de membrana que vai separar o núcleo do citoplasma, com poros que vão regular a troca de materiais. Então, ele tem esses porozinhos, tá? Para fazer essa regulagem de troca de material. O nucleoplasma, tá? É o fluido gelatinoso dentro do núcleo, onde estão suspensas as outras estruturas. Ele é uma espécie de citoplasma, só que a gente chama ele de nucleoplasma, certo? Temos aí a cromatina, é o conjunto de DNA e proteína que vai se condensar em cromossomos durante a divisão celular. Temos aí o núcleo, que é a região que é mais densa, certo? Ele fica dentro do núcleo, vai ser responsável pela produção de ribossomos. E os poros nucleares são essas aberturazinhas aqui na membrana que vai controlar o transporte de moléculas, né, entre núcleo e citoplasma. Agora, considerando o núcleo e as células, elas podem ser classificadas como anucleadas, quando elas não possuem núcleo. Um exemplo são as hemácias, são as células do sangue, tá? Temos as mononucleadas, elas possuem apenas um núcleo, exemplo, célula nervosa, os neurônios. E temos as multinucleadas ou polinucleadas, elas vão ter mais de um núcleo. Um exemplo são as células do músculo esquelético. Então, até agora, né, a gente viu aí as estruturas próprias de células eucariontes, né, que são organismos que podem ser unicelulares, podem ser pluricelulares, mas a gente não pode esquecer que existem as células que são procariontes, ou procarióticas, né, que elas não vão possuir núcleo definido, porque o seu material genético está aqui, ó, soltinho. Ele não está delimitado por um envoltório nuclear. O que significa? Né, que o material genético está aqui disperso. Então, o termo procarionte ele vem do grego pro, que significa antes, e carion, que significa núcleo, então antes do núcleo. Partindo disso, a gente consegue ter uma percepção do nível de organização dos seres vivos, tá? Aqui nós temos a célula, que é a unidade básica, tá? Antes da célula, a gente tem átomo, moléculas se juntando vai formar as células, tá? Então, a célula é a unidade básica. Aqui nós temos um agrupamento de células que vão se juntar e formar tecidos. Aqui, gente, isso aqui tá lá no livro de vocês. Toda essa parte daqui superior, ela tá voltada para células vegetais. A parte inferior, ela está voltada para a célula animal. Então, ó, a célula aqui, vegetal e animal. Agrupamento de células que são semelhantes, né? Elas vão formar os tecidos. Aqui na vegetal, animal. Dos tecidos, elas já vão formar, né? Os tecidos vão se unir e formar o que a gente chama de órgãos. Aqui uma folha e aqui o sistema digestório. Dos órgãos, né? A gente tem um agrupamento de órgãos que vão fazer determinadas funções, o que a gente vai chamar de sistema. Tá? Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardiovascular. E os diversos sistemas vão formar o que a gente chama de um ser vivo, tá? Então, do mesmo modo que o corpo ele é dividido em várias partes, em vários sistemas, né? Enfim, as células também elas são divididas em vários grupos e tipos diferentes, tá? Então, toda célula ela vai ter origem no zigoto, que é uma célula única. Ela é formada pela união do óvulo e do espermatozoide. O óvulo é da mulher e o espermatozoide é do homem, tá? Então, quando tem essa junção, a gente diz que forma o zigoto. E esse zigoto, ele vai se dividir. Quando ele se divide, ocorre o que a gente chama de multiplicação celular. A partir dessa divisão, existem mais divisões, que a gente chama de especialização celular. Nessa especialização, é onde vai dizer cada célula vai ser especializada em uma área. Então aqui, ó, o bebezinho, ele está sendo formado. Está acontecendo, ó, o zigoto se dividiu, vai se dividindo, e aí a gente chega na parte de especialização celular, onde vai ser formado, né, neurônios, células sanguíneas, aqui é a parte de tecidos, certo? Então, o zigoto é a primeira célula completa do embrião. Ele vai ser formado pela junção do espermatozoide e do óvulo durante a fecundação. O zigoto contém um conjunto complexo de material genético, ou seja, DNA. Vai ter 46 cromossomos, metade dos quais são herdados do pai e a outra metade da mãe, tá? Por isso que a gente consegue fazer um exame de DNA e detectar quem é o pai, por conta desses cromossomos que estão presentes lá no material genético. Por quê? Metade é do pai, metade é da mãe. Essa diferenciação celular, né, a especialização celular, também é conhecida como diferenciação, que é o processo pelo qual as células elas se tornam especializadas para realizar suas funções. Então, esse processo é baseado na combinação única de proteínas de uma célula. E aí ele vai determiná-la. Essa célula aqui vai desempenhar a função nervosa. Essa aqui
da parte do sangue, essa aqui vai para os tecidos, certo? Então, especialização ou diferenciação celular é a direção para que a célula ela vai trabalhar. Bom, o tecido conjuntivo, né, ele vai ser encontrado em maior parte no nosso corpo, ele vai ser responsável por preencher esses espaços entre os tecidos e manter eles bem unidos, tá? Então, a célula que vai compor, ele vai se encontrar afastada uma das outras e são unidas por uma substância que a gente chama de matriz intercelular, tá? Então, ele é composto basicamente por água e por fibra. Então, existem aí vários tipos de tecido conjuntivo. A gente tem o cartilaginoso, o adiposo, o ósseo e o sanguíneo, tá? Então, são as 4 subdivisões do tecido conjuntivo. O cartilaginoso a gente vai encontrar quando ele é formado por cartilagem. Então, a gente tem o nariz, a orelha, né? O adiposo, a gente já encontra aí quantidade de reserva de gordura. O ósseo, o revestimento aí dos nossos ossos, né? Para sustentação e proteção. E o sanguíneo, quando forma o sangue, né? Com função de defesa, transporte de oxigênio e coagulação. Temos também o tecido muscular, né? Ele vai ser apresentado aí por células que são dotadas com Temos aí também o tecido muscular. Ele vai apresentar células dotadas de contralidade, ou seja, capaz de contrair e relaxar, tá? Além disso, propicia movimento tanto em estruturas locomotoras quanto órgãos internos. Então, por ele ter essa, digamos, contração, a gente consegue se movimentar, tá? Tecidos nervosos. Tem como função vai capturar aí, né, estímulos ambientais ou do próprio corpo, né, conduzir impulsos nervosos, interpretá-los para a coordenação das funções dos órgãos, certo? Bom, gente, para a gente finalizar aqui, eu quero que vocês compreendam que esses tecidos, nesses 4 tipos de tecido, eles vão se unir a umas estruturas que são muito maiores, que a gente vai denominar de órgãos. Então, um órgão nada mais é do que um conjunto formado por um ou mais tecidos diferentes, que eles vão atuar ao mesmo tempo para trabalhar, né, realizar uma função em nosso corpo. O estômago, o coração, o ovário, os rins, são exemplos de órgãos, certo? Então, ó, o conjunto de órgãos que vão trabalhar de maneira interligada forma o que a gente chama de sistema, tá? Então, ó, a gente tem um sistema digestivo, ele é formado por um conjunto de órgãos, certo? Então, dentro do nosso corpo há vários sistemas, né? Tem o digestório, o sistema genital, respiratório, cardiovascular, linfático, urinário, esquelético, muscular, nervoso, endócrino, entre outros. Todos estão trabalhando, né, de forma muito ativa e simultânea para que forme o organismo, que é a gente, e que a gente possa fazer movimentos, que a gente possa comer, possa fazer xixi, para que a gente possa viver, certo? Resumidamente. Então, qualquer atividade que a gente realiza tem, né, essa integração do sistema. Então, para que haja vida, todo o sistema ele tem que estar trabalhando ali em conjunto em prol do organismo.